Bora falar desse assunto polêmico e muito demorado por vocês? Chás para emagrecimento, o que temos de evidência? Faz efeito ou não faz efeito? Fala pessoal das plantinhas! Me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou neta de raizeira, farmacêutica clínica e fitoterapeuta, pesquisadora na área de decolonidade de plantas medicinais e aqui no nosso canal, na nossa comunidade raizeira científica, a gente dialoga, proseia um pouquinho sobre esse mundo da fitoterapia, pensando nesse contexto para você fazer aí, ações de promoção e de cuidado em saúde no seu dia a dia, envolvendo as plantinhas e também aí para subsidiar práticas clínicas de profissionais de saúde que trabalham com essa terapêutica, que queiram trabalhar com essa terapêutica. Hoje a gente vai aqui dialogar, prosear um pouquinho sobre essa temática que demanda muita atenção por diversos fatores. Quando a gente fala desde padrão de beleza, de estética, questões relacionadas a condições de saúde como sobrepeso e obesidade, e também esse sentido desse mundo de mercado irregular em grande parte que nós temos aí do uso das plantas medicinais fitoterápicos nesse processo de emagrecimento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho o que é o emagrecimento, o que consiste aí, os pilares para a perda de peso, que eu acho que é um diálogo assim fundamental para a gente iniciar e entender quais são as principais intervenções que nós podemos adotar no nosso estilo de vida. Os profissionais de saúde podem aí estabelecer suas práticas clínicas para a gente pensar essa gestão do peso, não só no sentido de sobrepeso e obesidade, mas principalmente aí para a gente pensar na prevenção de doenças relacionadas aí à condição de depósito, de acúmulo de gordura corporal, seja visceral e ali no contexto abdominal. Então, não é só no contexto assim de estar magro, promoção em saúde, prevenção em saúde. E também vamos entender aí como que as plantinhas e a fitoterapia de fato podem auxiliar de forma complementar. Eu já trago aqui um grande spoiler, de como que a gente pode pensar as plantinhas, como opção e intervenção terapêutica pode auxiliar nessa gestão de peso. Então, bora lá! Antes de a gente começar a prosear, bora fortalecer o trabalho dessa sua raizeira preferida da nossa comunidade. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as novidades e todos os conteúdos envolvendo o mundo das plantinhas. Curta esse vídeo. Nesse sentido e nesse tema, vamos compartilhar, ajudar a espalhar a palavra da fitoterapia, Aqui a sua pastora da fitoterapia está presente. E nesse sentido, fortalecer o trabalho na nossa comunidade e a gente poder promover aí esse contexto de fitoterapia afeto e fitoterapia luta. Bom, pessoal, para a gente prosear, antes de falar de potencialmente aí quais são os possíveis efeitos ou não, como que a fitoterapia pode contribuir, se esses chás realmente promovem o emagrecimento, a gente precisa entender o que de fato são condições relacionadas ao sobrepeso e sobretudo à obesidade, que aqui a gente precisa compreender que a gente está falando de uma condição crônica não transmissível, não só pelo olhar estético, e a gente tem que também ter muito cuidado nesse sentido, que muitos discursos aí em relação à obesidade são pelo um viés gordofóbico. Mas compreender aí, dentro das dimensões de cada indivíduo, e quando a gente fala desse fator de risco relacionado a essa condição de saúde, o que a gente tem ali de fatores que contribuem, o que de fato é esse processo, principalmente da obesidade, e o que no contexto contemporâneo atual, gente, quais são os fatores, os pilares ali relacionados a esse problema de saúde, essa condição que leva esse ganho de peso, mas principalmente esse acúmulo de gordura no contexto visceral e também ali no contexto, quando a gente fala de depósito no abdômen. Então tudo isso a gente tem que colocar aí no cenário de discussão para a gente chegar aqui e falar, entender, o que é obesidade, o que é esse fator de risco quando a gente fala de sobrepeso e quais aí são os possíveis efeitos relacionados a realmente uma alteração do peso corporal, dentro aí que a gente tem de parâmetros não de vamos pensar no contexto sobre saúde saudável, mas no contexto de possíveis riscos, quando a gente fala principalmente nesse processo, mais uma vez, de acúmulo de gordura, acúmulo de gordura visceral, acúmulo de gordura abdominal e o processo inflamatório, que a gente fala, um processo inflamatório de baixo dano ao longo do tempo.
sem dúvida, a gente já tem, né, muito bem estabelecido por evidências atuais, né, por evidências robustas na literatura, que esse acúmulo, né, de gordura nesses, né, quando a gente fala abdominal, visceral e também nesse sentido de obesidade, está relacionado a outras comorbidades, né, no contexto de, seja ali de agudizar, né, problemas de saúde já existentes, ou piorar ali esses problemas de saúde já existentes, ou está ali relacionados nessa causa, tá? Claro que aqui, né, gente, peso não traduz saúde, né? Eu acho que é um primeiro ponto pra gente dialogar, porque nem tudo vai ser sobrepeso, né? Sobre a questão ali do valor na balança. Mas nesse sentido do que a gente já tem muito bem retratado e apontado de fato, né, quando a gente fala desse acúmulo de gordura corporal e também dos processos, né, oxidativos inflamatórios relacionados por conta dessa hipertrofia das células de gordura, a gente realmente aí, né, tem fatores de riscos e, né, fatores prejudiciais à saúde. Entendeu isso? Qualquer questão? Quando a gente fala da obesidade, pessoal, né, a gente também tem que entender que a questão do ganho de peso, né, e até mesmo a questão da perda de peso, não vai estar só relacionada à nossa vontade, né? Ou seja, eu quero ali perder peso, eu consigo perder. Não é bem assim. Nós temos já muito bem entendido e mapeado quais são os pilares ali, né, nesse problema de saúde, ou nessa condição de saúde, e que também são pilares importantes para a gente pensar nesse processo de gerenciamento do peso. Porque gerenciamento do peso, pessoal, não é somente falar de perda de peso, né? A gente também fala na questão de ganho de peso, de massa muscular, né? Nesse sentido também a gente pensar no contexto de estabilidade desse peso, né? Da sua estrutura. Então tudo isso é envolvido, né? Quando a gente fala nesse contexto aí da gestão do gerenciamento do peso. Tô deixando aqui na tela pra vocês, gente, um mapa que é um atlas que fala um pouquinho, né? Como que é o contexto da obesidade, né? Então a gente tá falando aí a partir dos critérios da Organização Mundial de Saúde, né, que eu coloco aqui nesses critérios tanto de parâmetros antropométricos como a gente fala do MC, e para os profissionais eu quero deixar bem claro, né, a gente já tem também esse apontamento, que o MC não é a única medida que a gente vai ali realizar nessa avaliação do paciente, desse contexto, principalmente quando a gente fala de acúmulo, né, de acúmulo de gordura corporal, nesse contexto abdominal, né, e visceral. Temos outros parâmetros antropométricos que têm uma maior aí, vamos pensar, né, confiabilidade e também, né, uma maior validação nesse sentido de a gente fazer esse mapeamento, né, sobre a questão desse acúmulo e também desse processo, né, inflamatório e oxidativo relacionado a esse acúmulo de peso corporal. Então, além do MC, é muito importante também a gente realizar ali a avaliação da circunferência abdominal desse paciente, que é um parâmetro, né, que inclusive a gente consegue traduzir, né, desse acúmulo de gordura ali no abdômen e também, né, fazer aí uma proporcionalidade de compreender esse acúmulo visceral, ou seja, esse acúmulo de gordura entre os órgãos, né, principalmente ali no contexto da região do abdômen. E assim como também a gente poder realizar, né, a avaliação, né, do parâmetro que a gente chama, né, da razão cintura e quadril. Então fazer as medidas aí nesse contexto, né, de cintura e quadril, para a gente também conseguir compreender ali como que tá essa distribuição essa distribuição e esse acúmulo de gordura corporal, tá? Então um ponto importante aí para os profissionais de saúde, não só avaliar nesse aspecto sobre sobrepeso e obesidade, o parâmetro, né, de MC. É um dos, né, que conjuntamente com esses outros, nós temos outros relatados na literatura. Vou deixar aqui também para vocês aqui, tá? Um print de outros parâmetros, que inclusive a gente faz razões, né, relacionadas à medida de circunferência abdominal, né, de cintura e quadril. A gente consegue ali compreender um pouquinho, né, nesse sentido de como que tá sendo esse acúmulo e distribuição de gordura corporal, que vai refletir aí esse processo principalmente, né, gente? Nesse processo inflamatório lento, oxidativo e que está relacionado a vários fatores de riscos, né, quando a gente fala de comorbidades e também da síndrome metabólica. Voltando para o contexto, né, nesse sentido, quando a gente fala de obesidade, e aí entendendo que o ganho de peso, né, e também a perda de peso, a estabilização do peso, não está relacionado somente à vontade, a gente tem que compreender quais são esses pontos modificáveis
que vão estar na autonomia da pessoa, ou seja, que a pessoa consegue ali, né, realizar, né, as intervenções, e que também vão estar, né, de forma indireta e que não vai estar totalmente na competência dessa pessoa. Isso é fundamental, tá, gente? Até mesmo para a gente já pensar em políticas públicas amplas nesse sentido, para a gente diminuir, né, os fatores de risco e diminuir a prevalência e incidência, né, quando a gente fala de pessoas que estão aí no contexto, né, de sobrepeso e obesidade, tá? Então existem aí 7 pilares, que vai desde, gente, contexto relacionado à psicologia social, produção de alimentos, consumo alimentar, atividade física individual, ambiente para atividade física, psicologia individual e fisiologia. Para vocês terem noção, gente, desses 7 pontos, né, que a gente tem aí mapeados que contribuem para o desenvolvimento, né, a questão relacionada à obesidade, apenas 3, nós enquanto pessoas, enquanto pacientes, a gente tem ali realmente, né, total decisão, total intervenção de mudança, né, principalmente quando a gente fala no contexto relacionado, né, à psicologia individual, atividade física individual e consumo alimentar. Esses 3 pontos vão ser aí fundamentais, né, quando a gente fala nesse processo de gerenciamento e gestão do peso, mas nesse sentido os outros 4 pontos restantes, né, desses 7 pilares, vão estar ali afetando direto e indiretamente nesse processo individual de cada pessoa no contexto da gestão do seu peso, seja no ganho de peso ou na perda de peso. Um outro ponto também importante para a gente dialogar sobre obesidade, principalmente nesse contexto, tá, gente? Vou falar alguns termos mais técnicos, mas eu acho importante também a gente passar, é entender que quando a gente fala dessa condição de saúde, né, de como que são os processos, como que ela ocorre, grande parte, né, da dificuldade e também aí os fatores de risco, dos fatores associados, né, quando a gente fala desde fatores inflamatórios, fatores oxidativos, que inclusive vão afetar no processo de resistência insulínica, no processo de, de produção de mais gorduras pelo nosso corpo, assim como também quando a gente fala nesse sentido de aumento, né, de outros colesteróis, de lipídios, a gente tem que entender que na obesidade, né, ocorre um processo que a gente chama de hipertrofia dos adipócitos, ou seja, né, as células de gordura, elas vão enchendo, né, ali no tecido, seja no tecido gorduroso ou entre os órgãos, ao ponto que nesse processo que elas vão se estufando, elas vão lesando, né, células que estão ali em volta, mas principalmente vasos sanguíneos que estão ali em volta, né, impedindo o processo de circulação de sangue em alguns tecidos e principalmente no tecido adiposo, que leva, gente, né, a um processo de lesão, né, que leva ali um processo que a gente fala, né, de machucar, né, essas células, esses vasos sanguíneos, e que aí a gente vai ter o envolvimento do sistema imunológico, principalmente com uma resposta inflamatória oxidativa, tá? No processo de hipertrofia, né, dos adipócitos, essa hipertrofia relacionada às células de gordura, ocorre aí um evento de inflamação que a gente chama de baixo grau, tá? Que nesse sentido, principalmente quando a gente fala de resposta, né, e principalmente de lesão, a gente vai ter aí um prazo, né, de médio a longo prazo para começar a observar de fato os estragos, né, os danos que foram ali ocasionados pela essa hipertrofia das células de gordura. Então, por isso que a gente fala no contexto ali da obesidade, né, e principalmente das comorbidades associadas, ou seja, os problemas de saúde que podem estar associados e que podem, inclusive, ocasionar nesses problemas de saúde, a gente fala que os efeitos, né, serão observados aí nesse sentido de médio a longo prazo, porque de fato, né, todo o processo fisiopatológico, né, todo o processo da doença, como é que a doença acontece, como essa condição de saúde acontece, né, se dará por essa via. Pessoal, vocês estão observando que quando a gente fala de sobrepeso, obesidade, processo de emagrecimento, gerenciamento do peso, não é algo que é simples, né? Realmente é complexo, a gente tem muitos fatores associados, muitas causas ali presentes, pontos e camadas que precisam ser consideradas e avaliadas para a gente conseguir compreender o que são essas condições, né? O que se refere a esse problema de saúde e assim como também os efeitos relacionados, né? Esse processo, principalmente quando a gente fala de sobrepeso e obesidade. Então, já entendendo isso, a gente sabe que o manejo, as intervenções e as soluções, muito entre aspas, também não poderão ser o quê? Simplistas, né?
Como, por exemplo, ter só um chá para emagrecer, né? Existem muito mais outros fatores importantes que, inclusive, vão ter muito mais impacto do que pensar aí, né, uma intervenção única pontual. Parêntese, isso não quer dizer que a fitoterapia não possa contribuir, mas ela vai auxiliar em alguns pontos, conjuntamente com outros, que a gente vai falar daqui a pouquinho, nesse sentido de gerenciamento do peso. Mas Jéssica, como que a gente faz para emagrecer? Como que ocorre a perda de peso? A gente entendendo que tudo bem, não é simples, né? São vários fatores associados e que a gente vai precisar de várias intervenções. Bom, pessoal, eu deixo aqui para vocês, aqui na tela, tá? Os principais fatores que são aí recomendados e que são aí, inclusive, né, validados pela literatura, nesse sentido, tanto os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, para que isso de fato, né, contribua de forma conjunta, de forma associada nesse processo de emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, pessoal, seja essas estratégias aqui listadas pelos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, seja as outras estratégias que a gente vai ali promover no dia a dia, pensando em trabalhar esses 7 pilares, a gente vai ter, né, um processo ali que vai levar a teoria, né, ao raciocínio fundamental para que de fato ocorra emagrecimento. Então vamos comigo pensando aqui como mantra e também pensando aí nesse raciocínio. O emagrecimento só ocorre, né, quando a gente fala de perda de peso, assim como também, né, o ganho de peso, que é o raciocínio inverso, mas aqui focando na perda de peso, só vai ocorrer quando o corpo entrar num processo que a gente chama de déficit calórico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou consumindo, ingerindo uma quantidade de calorias menor daquela que o meu corpo gasta. Ou seja, o meu corpo está consumindo muito mais calorias do que aquela ingerida. Isso a gente chama de déficit calórico, tá, gente? Ah, Jéssica, né, eu quero fazer só pela alimentação, por estratégias farmacológicas, enfim. Vai se manter esse mesmo raciocínio? Sim, gente. A perda de peso, o emagrecimento ocorre por esse processo, tá? Então, vamos pensar no contexto atual que nós temos aí dos chás, né? Chás para emagrecimento. Eles contribuem para esse processo de déficit calórico? Uma grande parte não, tá, gente? E aí, eu vou colocar aqui alguns videozinhos que estão rolando no TikTok, que várias pessoas trazem receitinhas milagrosas de muitos chás, principalmente contendo cavalinha, o hibisco, né? Outros chás que têm esse potencial que a gente chama de diurético. Na maioria desses chás, gente, que a gente vê circulando aí receitinho pela internet, grande parte das plantinhas utilizadas são plantinhas que têm ação diurética, que não vão contribuir nesses mecanismos do nosso corpo no dia a dia para a promoção desse déficit calórico. Então a gente não está perdendo peso, a gente está perdendo água, é o que eu falo, né? Você está utilizando chá para emagrecer para ficar desidratado. É o famoso xixi caro, né? Quando a gente ainda mais compra e consome produtos aí, né, irregulares ou regulares, que fazem, né, coloca aí como finalidade, né, fazem essa alegação que vai ajudar no emagrecimento. Grande parte desses chás aí que nós temos, né, realmente no mercado, que são divulgados por influenciadoras, né, são chás que vão ter aí plantinhas de ação diurética. A retenção de líquido é um dos problemas, é um aí, né, dos sintomas que podem estar associados nesse contexto de obesidade, sobrepeso? Sim, tá, gente? Podemos pensar as plantinhas diuréticas conjuntamente com uma hidratação adequada para a gente regularizar esse processo de retenção líquida e desse balanço, né, que a gente fala, né, hidroeletrolítico do nosso corpo? Podemos, mas a gente não pode nunca pensar que chás diuréticos, esses chás que são utilizados para emagrecimento, são aí a forma que realmente vai contribuir para esse déficit calórico, porque não está em grande parte contribuindo, tá, pessoal? Vai estar fazendo esse processo realmente de você ficar desidratado. Então, quando uma pessoa fala que emagreceu 15 quilos em um mês utilizando um chá,
pode saber que ela não emagreceu, né? Ela não teve ali um processo de déficit calórico que levou à perda de massa de gordura, né? E aí a gente entra também no outro contexto, que quando a gente tem ali um processo de desidratação associado, né, uma alimentação não adequada, processos longos de jejum, uma quantidade não suficiente de nutriente, a gente, além de perder água, a gente está perdendo, né, que a gente chama de massa muscular, tá? Não uso o termo massa magra e massa gorda, gente, porque isso é antigo e também tem um viés gordofóbico, tá? Então, perde ali no contexto de massa muscular, juntamente com uma quantidade de água. Então, a pessoa não tá perdendo, o que a gente fala, nessa gordura, né, que está acumulada ali na região do abdômen, entre os órgãos, nessa gordura visceral. Então, não tá tendo aí, de fato, perda de peso, emagrecimento que a gente fala, né, saudável, sustentável, e vai acontecer uma coisa, né, a médio e longo prazo, que a gente fala que é o efeito rebote, né, que as pessoas aí geralmente, né, relatam como efeito sanfona. Perde ali essa quantidade de água, né, ficam desidratados conjuntamente com uma quantidade de perda de massa muscular e pós ali aquelas intervenções, que geralmente são intervenções, né, gente, assim, imediatas, né, intervenções ali que vão realmente mais contribuir de forma maléfica do que benéfica, voltam, né, a ganhar tanta massa muscular, voltar a reter água, né, ou voltar nesse processo de hidratação, conjuntamente ali, né, com o processo ainda de acúmulo de gordura corporal. Então, é isso que acontece, meu povo. Mas dentro desse sentido, a fitoterapia não pode ajudar em nada, Jéssica? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te ajudando a não cair nessas ciladas que tem por aí de estratégias, né, relacionadas a gerenciamento e perda de peso, que se dá principalmente a partir do uso de chás diuréticos. Sim, né, a fitoterapia ela pode contribuir dentro desse contexto complementar, tá, gente? Complementar principalmente as mudanças de estilo de vida quando a gente fala do processo de consumo alimentar e atividade física individual, né? Esses dois, né, desses dois fatores dentro daqueles 3 pilares que de fato o indivíduo ele consegue modificar e tem mais autonomia, né, intervenção para ser modificado nesse contexto quando a gente fala de sobrepeso e obesidade. Quando a gente fala do gerenciamento do peso nesse contexto de sobrepeso e obesidade, pessoal, antes de a gente falar da fitoterapia, é muito importante a gente entender quais são as metas terapêuticas ali que são recomendadas e que são possíveis. Porque também um outro contexto que eu observo na prática clínica com os meus pacientes e que também eu vivencio, é que às vezes a gente quer perder peso, né, uma grande quantidade de peso, em um prazo pequeno, né? E principalmente quando a gente fala de sustentabilidade e também, assim, nesse sentido, a gente conseguir ali manter um peso adequado para cada pessoa, né, dentro do contexto de saúde de cada pessoa, a gente pode, né, novamente, né, esbarrar com aquela questão do efeito rebote, do efeito sanfona, tá? Eu deixo aqui, pessoal, inclusive, o algoritmo de recomendação da Organização Mundial de Saúde, quando a gente fala de manejos e estratégias que são recomendadas, né, nesse sentido de manejo da gestão do peso, da perda de peso, na obesidade, sobrepeso, e também nesse contexto quando a gente fala de metas terapêuticas, tá? O que a gente tem aí, né, como recomendação? Se o paciente, né, no primeiro mês ali de modificação do estilo de vida, principalmente a partir de estratégias nutricionais, prática de atividade física, de exercício físico, né, conjuntamente com outras medidas que a gente pode pensar a fitoterapia depender, assim como também outros medicamentos convencionais, a gente tem a recomendação que se o paciente perde ali 2 quilos, a gente tem uma meta, né, alcançada, né, nesse sentido, inclusive, que a recomendação das próprias diretrizes da Organização Mundial de Saúde e de instituições sérias da área da saúde, coloca que a cada 5 a 10%, né, do peso corporal perdido, vai ali, né, trazer uma modificação, uma diminuição do risco, principalmente, né, relacionado ao risco cardiovascular e risco relacionados, né, a desordens glicêmicas como diabetes. Então já tem um impacto super positivo, tá, gente? Quando a gente consegue fazer aí nessa redução de 5 a 10% do peso corporal. Assim como também quando a gente fala, né, nesse tempo de modificação a partir, né, do 2º, 3º mês até o 6º, 8º mês, se o paciente, né, você está perdendo 5% ali do seu peso corporal inicial, também a gente está tendo essa meta alcançada.
Porque eu vejo muito aí, né, tanto nós enquanto pessoas e de alguns profissionais de saúde, colocando metas de perda de peso acima dessa faixa ou de uma forma muito drástica em pouco tempo. E a gente sabe, né, principalmente quando a gente fala de comportamento, de saúde mental, de psicologia e principalmente de dietas, né, e aqui, né, um termo nem adequado, né, de planos nutricionais ou de estratégias muito restritivas, a gente sabe que com um contexto de hábitos, de modificação ali do hábito alimentar, do consumo alimentar, da taxa de atividade física, a gente sabe que não vai ser sustentável, né? E novamente pode colocar a gente enquanto pessoas, né, nós enquanto pacientes, nesse contexto de risco a, né, ter hábitos antigos ou até mesmo, né, vivenciar esse efeito rebote, né, esse efeito sanfona. Então acho que também é um ponto importante. Sei que esse vídeo, gente, está ficando muito longo, mas eu, enquanto profissional de saúde, né, que sou uma pessoa comprometida aí, né, com os pilares da saúde baseada em evidência e também uma prosa sincera dentro de uma perspectiva ética, eu não posso deixar de passar por esses pontos, tá, gente? Porque eu acho que são informações, assim, fundamentais pra gente, enquanto paciente, entender e também os profissionais aí exercitarem a sua prática clínica. Mas bora lá! E as plantinhas, Raizeira, como que elas podem, né, auxiliar nesse processo de emagrecimento? Bom, vocês viram que eu compartilhei com vocês, né, aquele algoritmo da própria, né, da Organização Mundial de Saúde, que fala quais são as estratégias e intervenções em saúde, quando a gente fala nesse sentido, né, do gerenciamento do peso para perda de peso no contexto de sobrepeso e obesidade. Observem aqui, eu vou colocar ele novamente, gente, que no contexto de intervenções farmacológicas, e aí entre a fitoterapia, né, conjuntamente com os medicamentos convencionais, elas são recomendadas, né, no contexto de paciente aí que estão nessas metas, né, quando a gente fala principalmente relacionada a sobrepeso e ali no início, né, nessa condição da obesidade. Então, além das estratégias nutricionais e principalmente nesse contexto, são intervenções de primeira linha, gente, de primeira escolha, e aí não tem como, gente. Eu vou falar com vocês, mas também falando para mim. Nesse contexto, né, da gestão de peso, principalmente no emagrecimento, na perda de peso, nós precisamos, né, realmente trabalhar e consolidar essa mudança realmente, né, de alimentação e conjuntamente com a prática de exercício físico. Porque esse é o pilar do processo de emagrecimento, em que inclusive vai ter um efeito que a gente fala de resultado muito mais significativo em comparação com os medicamentos convencionais e com as plantinhas, tá? Que aí nesse contexto entra de forma complementar quando essas estratégias, né, a gente não consegue ali alcançar todas as metas e realmente ali, né, realizar esse processo de perda de peso. Que para alguns pacientes, gente, como a gente já viu que são vários pilares relacionados, né, à obesidade, não vai ser só a força de vontade, às vezes, né, tem outros fatores ali que inclusive vão dificultar, limitar essa pessoa a realizar atividade física, assim como também realizar ali as mudanças nutricionais, né, da questão da intervenção alimentar que se faz necessária, tá? Então a gente tem também que entender isso, que alguns pacientes de fato precisam ali dessas outras estratégias complementares para auxiliar nesse sentido, né, de redução da gordura corporal. Então, dentro desse contexto, quando a gente olha esse algoritmo da Organização Mundial de Saúde, a gente observa que as recomendações das intervenções farmacológicas entram aí para alguns pacientes, né? Dentro dessa avaliação de IMC, mas também de outras medidas antropométricas, principalmente quando não é possível implementar, né, as alterações sobre ali, né, a questão alimentar, sobre o consumo alimentar, e assim como também da própria prática de atividade física, ou que quando só esses dois fatores não são suficientes para a gente conseguir ali alcançar as metas. Então, é muito importante entender isso. Ah, eu estou ali com 1 quilo, 2 quilos e quero perder esses 1, 2 quilos. Ah, vou utilizar uma intervenção com chás emagrecedores com a fitoterapia. É a recomendação mais correta? Não, tá, gente? Então, entender quando que a fitoterapia ela é indicada, inclusive vai contribuir com o sucesso, né, de como que essa terapêutica ela pode auxiliar, ok?
Mas isso também, tá, gente? Isso não quer dizer que as plantinhas não possam ser utilizadas de formas preventivas, preventiva no nosso dia a dia, nesse sentido, quando a gente fala de alimentação, né, de metabolismo, que eu acho que isso a gente pode fazer em outro momento. Mas nesse olhar específico, vou utilizar unicamente a fitoterapia para realizar essa perda de peso, realmente a gente entra no contexto aí, né, de a gente não ter uma efetividade, uma eficácia, né, tão forte, ou tão igual como se fosse a prática de atividade física, de exercício físico e também aí, né, de intervenção nutricional, tá? Por essa perspectiva, gente, entendendo quando a fitoterapia é indicada, como que ela pode contribuir, né, dentro desse contexto de intervenções farmacológicas e também entra aí, né, nesse sentido das indicações terapêuticas dos suplementos, como os fitoterápicos, a gente pode pensar, né, diversas plantinhas que vão agir em diversos pontos de forma complementar, principalmente as intervenções nutricionais e a prática, né, de atividade física. Então, por exemplo, a gente pode ter plantinhas ali que podem contribuir na questão da inibição da lipogênese, ou seja, esse processo de produção e de também, né, armazenamento ali, né, de gordura, de lipídios em adipócitos. Pode também auxiliar nessa questão que a gente fala no aumento do gasto energético, ser promotores ali, né, de gasto energético, que aí entram, né, as categorias que a gente chamava antigamente de termogênicos, mas aí a gente tem que entender que nesse sentido, né, não é que vai aumentar a termogênese, mas por diversas vias pode de fato, né, contribuir ali com o aumento, né, energético do nosso corpo. A gente também pode ter ali, né, plantinhas que vão auxiliar no aumento da saciedade, né, na inibição da digestão, que inclusive no contexto, né, das evidências atuais, nós temos, né, plantinhas que de fato contribuem mais nesse processo, que vão ter maior eficácia e efetividade nesse contexto, principalmente relacionado, tá, gente? A questão do aumento da saciedade, plenitude, também na inibição de digestão, principalmente ali de gorduras. E aí eu acho que são as estratégias mais importantes para a gente pensar as plantas medicinais fitoterápicos. Assim como também a gente pode ter plantas ali para auxiliar nessa modulação intestinal. Então a gente entende hoje, né, qual que é ali, né, a contribuição, como é importante a gente pensar, né, nessa funcionalidade, né, nessa preservação e também assim na saúde intestinal como um todo, e que vai impactar esse processo de absorção de nutrientes, assim como também nesse contexto aí quando a gente fala do gerenciamento do peso. E por fim, a gente pode pensar em algumas plantinhas, né, que conjuntualmente aumentam a saciedade, trabalham nessa regulação do apetite, tá? Eu vou citar as plantas mais estudadas, tá, gente? Que nós temos aí evidências de maior confiança, validade e que se dá aí a partir de estudos clínicos. No contexto, né, do gerenciamento do peso, pessoal, principalmente nesse sentido de perda de peso, a gente não tem evidências, né, nesse contexto de tradicionalidade. Porque vamos lembrar que sobrepeso e obesidade, né, são condições aí, fatores relacionados a esse contexto contemporâneo, do século XX para cá, tá? Então, né, o povo tal no século XV utilizava. Opa, a gente sabe que, né, que nesse sentido de fatores e condições são aí de fato, né, estão mais presentes, né, de fato nesse contexto contemporâneo. Então, a partir dos estudos clínicos, vou citar aqui as principais categorias que nós temos, né, relacionadas aí à contribuição da fitoterapia e algumas plantinhas que podem auxiliar nesse sentido. No contexto, né, de plantas medicinais que podem auxiliar no aumento do gasto energético ou não serem promotores do gasto energético, nós temos algumas plantinhas estudadas, mas aqui eu já faço parêntese, gente, que nesse sentido de contribuição para o déficit calórico, que é um pilar fundamental para a gente ter a perda de peso, quando comparado, né, exercício físico, intervenção nutricional, essas plantinhas vão ter uma efetividade bem abaixo, tá? Por isso que a gente fala que é de forma complementar com essas intervenções, porque não adianta nada eu estar utilizando ali fitoterápicos, plantinhas, né, que vão fazer esse aumento, né, do gasto energético, ser promotor do gasto energético, se eu não trabalho esses outros pilares, porque elas unicamente não vão conseguir fazer esse processo de déficit calórico, ok? Dentro desse sentido, né, nessa categoria, nós temos 3 plantinhas muito bem estudadas e validadas. Vou citar as 4 plantinhas mais estudadas nesse sentido de auxiliar na promoção aí, né, serem promotores de gasto energético.
que a gente tem mais e maiores evidências é no contexto do chá verde, da Camellia sinense, mas também aí entra, né, o gengibre, né, entra aí a pimenta, entra também aí o Citrus aurantium, né, que é a laranja amarga, né, em alguns contextos, né, de nome popular, que nesse contexto podem auxiliar, né, de forma complementar às outras estratégias, o aumento desse gasto energético. Nesse sentido, gente, dentro da fitoterapia, né, as plantinhas que estão dentro dessa categoria, né, de plantas e intervenções que contribuem como promotor da saciedade ou que nesse sentido, né, inibe a digestão de certos nutrientes, de certos alimentos, com certeza as plantinhas aí que são enquadradas como fibras, né, as plantinhas enquadradas como fibras, podem ser aí de fato, né, as mais indicadas e que nesse sentido é um mecanismo que gera aí os melhores desfechos quando a gente fala no contexto de gerenciamento do peso, além de, né, dentro dessas possibilidades da fitoterapia, serem as mais seguras. Porque quando a gente fala de outras plantinhas sentadas nas outras categorias, vou dar só um exemplo aqui do Citrus aurantium, né, que é muito trabalhada aí como possível planta como promotora de gasto energético. Nós temos várias contraindicações importantes e reações adversas importantes no uso dessa plantinha. Por exemplo, né, vão ser aí utilizadas em pacientes que não têm comorbidades cardiovasculares, que não têm, né, problemas respiratórios, né, que vão estar numa perspectiva sem comorbidades e num contexto principalmente ali de sobrepeso, tá? Então, dentro desse sentido, com certeza, as plantinhas que são enquadradas como fibra, e aí a gente tem duas, né, que podem ser muito bem utilizadas, muito bem trabalhadas dessa forma complementar, que é o glucomannan, né, o kojac, o psyllium, vão aí trazer os melhores efeitos quando a gente fala de resposta de efetividade, conjuntamente com a intervenção nutricional e com as intervenções relacionadas à prática de atividade física e de exercício físico. Bom, pessoal, vocês viram que a prosa foi longa, mas de fato não tem como a gente falar sobre chás para emagrecimento, né, fitoterapia na gestão do peso, sem passar por todos esses aspectos e assim entender como a fitoterapia ela pode contribuir de uma forma indicada, efetiva, segura e conveniente à sua rotina. Nesse contexto, você está passando por esse processo, né, de perda de peso, né, nesse sentido de gerenciamento do peso, eu digo para vocês que eu sei que é difícil, às vezes é difícil a gente ter acesso, né, a serviços de saúde, profissionais de saúde. Mas procurem, tanto no contexto de informações, de produções de conteúdo e também de profissionais, que sejam ali, né, confiáveis, que sejam aí, né, nesse sentido, recomendados, validados, né, por outras pessoas, por seus pares, porque de fato, né, são muitos fatores para a gente trabalhar nesse sentido de ter ali uma perda de peso efetiva, sustentável, que vai trazer os melhores benefícios para você, quando a gente fala nesse sentido de gerenciamento do peso, e que nesse sentido, né, seja um processo possível, né, seja um processo possível de acordo ali com a sua rotina, preferências, crenças e também de acordo com a sua saúde, tá bem? Se você gostou desse vídeo, vou pedir novamente para você curtir o vídeo, para você compartilhar, para eu chegar em mais e mais pessoas. Caso você tenha alguma dúvida sobre uma plantinha, sobre um contexto, né, relacionado à fitoterapia, pode comentar aqui nos comentários que a gente vai estar aí continuando essa prosa. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um cheiro!